História de São Jorge, o santo guerreiro. Hoje celebramos a memória de um santo bastante popular, mas pouco conhecido por sua vida e virtudes. Trata-se de São Jorge, o grande mártir. Estamos acostumados a ver imagens de São Jorge a matar um dragão, o que levou muitos historiadores e estudiosos a duvidar da existência do santo. Mas é preciso não confundir alhos com bugalhos. De fato, o episódio narrado pela lenda, segundo a qual Jorge teria matado o dragão, é lendário, isto é, não tem muito fundamento histórico. No entanto, a existência de São Jorge e a santidade dele são indubitáveis. É a coisa mais certa que há. Entendamos primeiro quem é São Jorge, para depois entendermos a história do dragão. São Jorge foi um soldado romano do tempo do imperador Diocleciano. Foi, portanto, contemporâneo de São Sebastião. Jorge nasceu na terra de Jesus e entrou logo cedo para a carreira militar. Era um homem tão prendado, tão cheio de talentos, obediente, perfeito em tudo o que fazia, que acabou promovido para a guarda pretoriana, a guarda pessoal do imperador. Acontece que o imperador Diocleciano, naquela época, desencadeou uma grande perseguição aos cristãos. Galeno tinha convencido de que eram os cristãos que traziam um mau agouro para o império. Afinal, dizia-se, o fato de os cristãos não aceitarem sacrificar nem aos deuses, nem ao imperador, traria má sorte para o império, e era por isso que se estavam perdendo tantas batalhas. O imperador supersticioso começou uma tremenda perseguição aos cristãos. Fixou em vários edifícios públicos decretos proibindo o culto católico. Jorge, um rapaz de 24 anos, viu a injustiça do ato e começou não só a defender os cristãos, como se assumiu católico publicamente perante o próprio imperador. Diocleciano quis convencê-lo a apostatar da fé. Primeiro, ofereceu-lhe terras, dinheiro, cargos, uma promoção na carreira militar. Mas Jorge, inflexível, se recusou a aceitar o suborno. Já antes disso, aliás, os pais de São Jorge, que eram nobres, tinham-lhe deixado em herança uma grande fortuna que o santo imediatamente distribuiu entre os pobres. Contrariado, o imperador mandou encarcerar Jorge e a segunda tentativa foi a de seduzi-lo. É assim que se costuma fazer com as pessoas sem virtude. Qual é o meio mais fácil de mover a quem não tem virtude? Há dois: a sedução ou a coação. Os que não têm virtude se tratam como animais, que só buscam prazer e fogem da dor. O imperador, então, mandou pôr uma mulher na cela de Jorge. Fecharam-se as portas e ficaram lá dentro os dois a sós, durante uma noite inteira. Qual, porém, não foi a surpresa dos carcereiros quando abriram a cela e, no dia seguinte, encontraram a mulher cristã e batizada, convertida pelo soldado. Que maravilha! Pouca gente sabe disso, mas São Jorge é um dos santos protetores da castidade. A virgindade, a pureza, sobretudo a pureza masculina, tem grandes protetores, exemplos e modelos. O primeiro e o mais perfeito de todos é nosso Senhor Jesus Cristo, homem virginal. São José é outro grande modelo de castidade virginal. São João Evangelista, o discípulo amado, também exemplo de castidade, etc. Mas pouca gente sabe que São Jorge também é um grande modelo, um grande intercessor para quem quer viver a castidade. E trata-se de um militar. Não é um modelo delicado, efeminado, como alguns poderiam pensar. Não, a castidade, a virgindade masculina, no cristianismo, é perfeitamente varonil. São Jorge, como um grande guerreiro de Deus, triunfou pela castidade. Pois bem, o imperador, não podendo vencê-lo pela sedução, teve de passar para a coação. São Jorge, após ser torturado, foi martirizado. Por todas essas vitórias, ele é chamado pelos orientais de megalomártir, isto é, o grande mártir. O que acontece é que depois, durante a Idade Média, os cruzados foram à Palestina e acharam numa igreja dedicada a São Jorge uma escultura que, na verdade, representava o imperador Constantino com uma lança a matar um dragão. Mas o dragão da heresia, já que Constantino combatera o arianismo. Logo se formou a lenda de que São Jorge teria matado o dragão.
Conta-se que Jorge teria salvo uma cidade atormentada por um dragão ou talvez por um grande crocodilo. Convertei-vos, disse ele aos habitantes, sede cristãos, e eu matarei o dragão. O dragão foi morto e a cidade inteira converteu-se. Isso é o que diz a lenda. O importante, porém, é ver como Jorge venceu o dragão muito mais perigoso, da tentação, da luta contra Satanás. É a nossa luta. Todo cristão é verdadeiramente um soldado de Cristo, porque se diz que o sacramento da crisma é o sacramento do cristão adulto. Porque a partir dos 7 anos de idade, todos nós somos adultos no sentido de que temos de enfrentar diariamente, como soldados de Cristo, as tentações do demônio. E de onde tiramos forças para matar esse dragão? No Evangelho de hoje, o discurso do pão da vida, Jesus diz algo muito importante e impressionante. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. São Jorge vivia por causa de Cristo. A razão de ser da vida dele, como deve ser a da nossa, era Jesus. Nós que recebemos a Eucaristia, nós que nos alimentamos com o pão descido dos céus, temos de entender que é por Cristo, com Cristo e em Cristo que vivemos. Vale a pena perder tudo para ganhar a Cristo. Que São Jorge, grande mártir, vitorioso sobre os dragões infernais, nos dê a graça de também nós lutarmos, vivendo por Cristo, e derrotarmos os dragões que nos afastam de Deus. São Jorge, rogai por nós.